Olá, minha gente, boa tarde. São 16 horas e 2 minutos. O tema hoje é alimento. Alimento pró-inflamatório, alimento anti-inflamatório. Vamos conversar hoje, obviamente, sobre um tema super importante. A nossa convidada já está por aqui, ó, a nutricionista Paula Brielle. E as pessoas que forem entrando depois, aproveitem para convidar outras pessoas. Façam perguntas e, como sempre, após a primeira meia hora de conversa, a gente abre as perguntas e comentários, tá bom? Para convidar as pessoas, vocês podem utilizar esse aviãozinho aí que tem no rodapé, tá bom? Ana Paula Carneiro, boa tarde. Pode convidar as amigas, viu, Ana Paula? As amigas e os amigos de curso. É muito importante a presença de vocês aqui. Paula Brielle, eu estou aguardando. Gabriela, boa tarde. Gabriela Pontes. Paula Brielle, eu acho que deve ter aparecido aí na sua tela uma solicitação de entrada, né? Se aparecer aí rapidinho, clica que eu te convido para a sala para a gente conversar. Mas por via das dúvidas, boa tarde, Ana Paula. Tudo de bom para vocês aí no município de Escada, viu? Por via das dúvidas, eu vou mandar aqui um aviãozinho para a nossa convidada, porque pode ser que, né, imprevistos acontecem. Olha aí, ó. Ela já... A nossa convidada de hoje, a nutricionista, professora também, Paula Brielle. Vera Lúcia, boa tarde. Boa tarde a todos que estão entrando. Aproveitem e convidem as pessoas usando o aviãozinho e apertem o coraçãozinho, tá? Esse coração aí, ele dá visibilidade à live. Muita gente pensa que ele não serve para nada, mas serve para muita coisa. Ele é importante porque ele coloca a nossa live em evidência. Eu estou aguardando a entrada aqui na nossa sala da nossa convidada de hoje, a nutricionista Paula Brielle, que é professora também. A gente vai fazer a apresentação dela daqui a pouquinho. O professor Raul entrando agora, aproveitando, professor Raul, todo mundo que já entrou, mandem os aviãozinhos. E esse coração aí, ele coloca a live em evidência, ele traz o ícone da nossa live bem para o meio, assim, ó, do Instagram, e coloca como prioridade. Professora Sara, boa tarde. Vamos convidando as pessoas, estamos trazendo aqui a Paula Brielle, tá bom? Deixa eu mais uma vez convidá-la. Não sei se... Estou mandando mais uma solicitação. Espero que o Instagram dela não seja privado, não esteja fechado, tá? Agora sim, agora sim. Paula Brielle, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, minha querida? Tudo bem, graças a Deus. Tudo ótimo com vocês. Pronto. A gente não fez teste de imagem, de som, de nada, então a gente vai fazer aqui e agora. Você está me ouvindo muito bem? Está tranquilo? Estou sim, está ótimo. Tudo bem com você? Bom, então, tá ótimo. Tirando todos os problemas que enfrentamos no país, a gente, meu Deus. Né, é preciso muita resiliência para a gente passar por esse momento. Olha, enquanto as pessoas estão convidando as amigas e os amigos através desse aviãozinho aí, eu quero pedir a todo mundo que não esqueça isso. Olha aí, professor Raul chamando a atenção para o 4G. Eu sempre uso o 4G, não tenho problema nas minhas conexões. Tem gente que prefere o Wi-Fi, e geralmente o Wi-Fi dá problema ao longo das lives, né? Então, quem está em Recife, quem está no Grande Recife, eu sempre digo, usa 4G mesmo que funciona e dá conta do recado. Mas antes da gente apresentar a nossa convidada de hoje, como a gente faz todas as tardes, a gente traz os dados da Covid, né, para prestar solidariedade, é o nosso momento de compaixão, de condolências para com todas essas famílias vítimas dessa pandemia. No caso do Brasil, dados de hoje, 143.952 óbitos. Então, mais uma vez, para não deixar cair no esquecimento, o Mania de History presta toda a nossa solidariedade, as nossas condolências aos familiares dessas vítimas, infelizmente, da Covid no Brasil. E para deixar as pessoas ainda mais indignadas também, porque eu acho importante que a gente saiba disso, eu sempre trago os dados do Vietnã, Paula. Vietnã, hoje, com quase 100 milhões de habitantes, um país pobre, apenas 35 óbitos.
35 óbitos. O Vietnã fez uma opção pela vida. Claramente fez uma opção pela vida. Utilizou todos os recursos possíveis para salvar vidas. Com certeza o Vietnã não vai quebrar, nem vai desaparecer do mapa. Vai continuar onde está, né? E com as vidas preservadas. Então, minha querida, boa tarde para você. E não sei se você gostaria de fazer algumas considerações iniciais, inclusive em torno desse problema da pandemia. Fique à vontade. Mas antes disso, eu quero lhe apresentar a nutricionista Paula Brielle. Ela é mestre em nutrição experimental pela Universidade Federal de Pernambuco, né? Ela é pós-graduada em ciências da longevidade humana, em São Paulo, né? No Instituto, né? Docente universitária também, e atua na área clínica com ênfase em autismo, TDAH e alergias alimentares. Se eu trouxe alguma informação distorcida, se faltou alguma coisa, fica à vontade para complementar. Viu? Não, tá tudo certinho. Boa tarde a todo mundo. Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Porque eu estou ouvindo duplicado. Para mim tá ótimo aqui. Tá? Eu vou tentar sair e voltar de novo, porque eu estou duplicada. Só um minutinho. Tá bom. Tá certo. Enquanto isso, enquanto Paula resolve o problema de conexão dela, eu peço a todos vocês que estão aqui agora que mandem os convites para as outras pessoas. Utilizem esse aviãozinho aí, tá? Para convidar as pessoas. Perguntas e comentários. É nessa caixinha daí, ó, que tem uma interrogaçãozinha, né? Geralmente eu deixo essa solicitação afixada, só que eu não copiei para colar hoje essas informações. Então eu vou ficar o tempo todo pedindo a vocês para mandarem o aviãozinho e apertando esse coraçãozinho aí, a gente vai dando visibilidade à nossa live. Agora, eu quero deixar bem claro também que, mesmo considerando as condições de tempo das pessoas, muitas vezes as pessoas não têm tempo para verem as lives naquele determinado horário, elas ficam gravadas no IGTV, a gente converte para o YouTube e depois sai, não é? Espalhando, compartilhando com as pessoas, e tem tido assim um alcance muito grande as lives pós ao vivo, né? Como a gente chama, né? Então vamos lá, agora tá tudo tranquilo, né? Agora sim, agora tá ok. Maravilha. Essa questão da pandemia, ela só escancara, né, a prioridade aí dos governos, que infelizmente não é o ser humano. E na minha área, especificamente da nutrição, tem muito a ver até com o que a gente vai falar hoje, mostrou quanto a população vinha se alimentando errado e estava inflamada. É tanto que em outros países havia grupos de risco de pessoas de mais idade, né, pessoas que já têm uma inflamação esperada, né, idosos, diabéticos. E aqui a gente se alimenta tão mal, infelizmente, a nossa segurança alimentar é tão pobre que não tem grupo de risco. Qualquer idade pode desenvolver a forma grave, né? Só escancarou o que às vezes a gente não observava, infelizmente. É verdade. No comecinho, as pessoas comentavam, olha, o grupo de risco é a partir de determinada idade. E aí a gente percebeu que pessoas jovens, inclusive atletas, foram acometidas da doença e vieram a óbito. Sim. Isso também entra como explicação para isso, essa prática alimentar tão irregular do brasileiro? Sim, eu acho que é uma das grandes causas assim que realmente está associada, é o que vem começando a se estudar, essa questão da inflamação. Não necessariamente no Brasil, porque está muito complexo, está muito novo ainda, né? É um tema complexo, mas o que se vem associando é a falta de nutrientes anti-inflamatórios como coadjuvante para piorar, para ter essas formas mais graves do Covid, principalmente relacionando a vitamina D e magnésio. Então, só iniciando nessa questão da inflamação, talvez nem todo mundo aqui esteja tão habituado com esse termo, a gente costuma ter medo de inflamação. Sempre a gente pensa que é uma coisa ruim. Inflamação, na verdade, é uma defesa do nosso corpo. Quando a gente tem qualquer tipo de agressor, um espinho no dedo, um vírus, qualquer coisa, o corpo ele vai tentar isolar aquele agressor e, por sua vez, matar, agredir e tirar, né, eliminar aquele agressor à medida que repara o tecido. A gente tem essa inflamação geralmente aguda, né, que é quando a gente tem aquela resposta rápida do corpo, ficou vermelho ali, inchou, todo mundo já teve algum tipo de ferimento, né?
ou uma gripe que teve Uhum. muco, né? Aquele inchaço, tosse, enfim. E aí, depois de uns dias, o corpo consegue eliminar. Então, a inflamação, na verdade, é uma coisa boa. O que acontece é que quando eu tenho um excesso de agressores, e isso muito cronicamente, esse mecanismo de inflamação ele começa a se desregular. Então, hoje, eu tenho vários gatilhos que despertam inflamação. Então, poluição, alimentação inadequada, né? O corpo, ele conhece o que é vitamina, mineral, proteínas, lipídios e carboidratos. Ele não conhece nitritos, nitratos, conservantes, acidulantes, nada disso. Então, quando eu coloco isso constantemente no meu corpo, fora a falta de sono, fora o estresse, o corpo começa a entrar em uma inflamação silenciosa, que é uma inflamação conhecida como inflamação de baixo grau. Eu nem sei que eu estou inflamado, porque é tanta inflamação que o corpo cansa de dar aquele sinal forte. Então, é aquela pessoa que ela começa a ficar cansada ao longo do dia, que ela não tem mais a mesma disposição, começa a aparecer várias ites, rinite, sinusite, artrite, e a gente vai levando isso como se fosse comum da idade. E, na verdade, não é obrigatório que eu envelheça mal. Depende desse grau de inflamação que eu vou adquirindo ao longo do tempo, que eu posso prevenir com hábitos saudáveis. Paula, aproveitando que tem algumas pessoas entrando agora, eu quero agradecer aí a presença de todas, pedir mais uma vez que convidem outras pessoas através do aviãozinho, deixem suas perguntas e comentários nessa caixinha que tem uma interrogação. Tem gente que não vê a caixinha, porque muitas vezes essa área de comentário está muito para a direita. Você puxa aí para a esquerda que vai aparecer para vocês. Agora, eu me interessei por uma coisa, Paula, que você falou aí. Quer dizer, tem aquelas inflamações expostas e tem as silenciosas. Essas silenciosas são perigosas, são muito perigosas, porque a gente não tem noção de que nós estamos. E aí tem gente que pergunta assim para o outro, olha, como é que você está? Como é que você está? Ele fala, eu tô com mal de junta. Junta tudo e joga fora. Exatamente. E esse desconhecimento dessas inflamações internas pode levar a essa sensação? Sim. Na verdade, a literatura vem trazendo que a inflamação crônica de baixo grau é a causa de todas ou quase todas as doenças crônicas, é a principal causa. Antes a gente tinha medo do colesterol, por exemplo, para não ter um infarto. Hoje já se sabe que o problema não é um colesterol, e sim um corpo inflamado que vai oxidar esse colesterol e vai formar as placas de ateroma, vai formar tudo que a gente não quer. Então, esquizofrenia, esclerose, doenças cardiovasculares, hipertensão, câncer, fibromialgia, doenças autoimunes, enfim. A maioria dessas doenças que a gente vê hoje em dia, que antigamente não tinha, ocorrem devido a essa inflamação silenciosa. E a gente não conhece, né? Quem é que imagina que está inflamado? A gente só pensa realmente que está inflamado quando está exposto. Olha, essas dores que a gente sente nas juntas, artrite, artrose, isso também Sim, também tem relação. tem relação. É uma inflamação que ela vai acontecer sistêmica, e aí, dependendo da sua genética, da predisposição que a família tenha, ela pode evoluir para uma inflamação articular, uma inflamação mais cardiovascular, depende da relação ali, né, da genética. Então, tem gente que, eu sou magro e eu tenho doença cardiovascular. Já tem outra pessoa que desenvolve obesidade ao invés disso. Tem pessoa que desenvolve tudo isso junto. Então, depende. Dentro desse conjunto aí, tem doenças que são herdadas, doenças inflamatórias que podem ser herdadas? A gente tem genes que são herdados e tem uma ativação maior para a inflamação. Por exemplo, o gene que codifica os receptores de vitamina D, o gene VDR, ele pode estimular, né? Então, quando esses receptores eles estão embaixo no nosso corpo, o processo inflamatório ele fica desregulado. E aí, essa alteração desse gene, ela pode ser herdada. Mas com a alimentação saudável, a gente pode reverter, né? A área da nutrigenômica, que a gente está começando a atuar agora. Então, hoje não se fala mais de genética, ela é epigenética. A genética hoje, ela não é maldição, de eu vou ter com certeza essa doença. Não, a gente consegue modular esse gene já hoje em dia. Maravilha. Olha, já chegou aqui uma perguntinha aqui, ó. Tem exame para descobrir se está com alguma inflamação? Essa inflamação interna, escondidinha? Sim. A gente consegue ver por vários exames bioquímicos, alguns até bem simples, né? Quando a gente vê, por exemplo,
Homocisteína é um marcador inflamatório importante, por exemplo, no risco cardiovascular. Geralmente só é pedido depois que o paciente infarta. Depois que ele infartou, eu já sei que está alta, né? Vitamina B12, se ela tiver em baixa, eu sei que o paciente está inflamado porque a homocisteína vai subir também. Então, é um exame que também pode ser pedido. No sangue, rapidinho. Níveis séricos de vitamina D e magnésio. Proteína C reativa é um indicador também de inflamação. Se ela tiver alta, com certeza a pessoa vai estar inflamada. Então, são exames simples de sangue. Médico pode pedir, nutricionista pode pedir, e a gente consegue ver esse quadro e prevenir antes que evolua para uma doença propriamente dita. Muito bem. Paula, a gente tinha combinado, eu até mandei um roteirozinho para você, pedi para você fazer um elenco aí dos quadros inflamatórios mais comuns. Você já citou alguns, Sim. tá? As pessoas que entraram aqui já ouviram. O doutor Francisco está aqui presente, doutor Mucaca, de Moçambique, está aqui presente, professor Raul aqui presente, tem muita gente acompanhando aqui a sua live, a nossa live. Mas eu gostaria, tem muita gente também do interior aqui da minha cidade, do município de Escada, né? Inclusive pessoas que têm doenças crônicas, que eu conheço, que já estão aqui nos escutando, né? Eu queria que você falasse um pouco mais sobre essas doenças mais comuns, essas doenças inflamatórias. Assim, doutora Tereza Deió, que é professora lá da Universidade Federal da Bahia, né? Um pouco mais sobre essas doenças, para a partir daí a gente entrar nos alimentos pró-inflamatórios, aqueles que pioram ainda mais o quadro de inflamatório, porque tem muita gente que não sabe, a gente continua... Você está falando com um leigo, eu, sinceramente, e eu tenho certeza que eu não estou sozinho nessa. Boa tarde a todos, professora, por favor. Então, quando a gente vai trabalhar essa relação da inflamação por si só, a causa praticamente é a mesma. Claro que vai ter as especificidades, né? De evoluir para um diabetes, para uma hipertensão, depende do local ali que é atingido, da genética. Mas, em suma, o que eu preciso tratar para prevenir essas doenças e para ajudar a controlá-las são esses hábitos que pioram a inflamação. Então, eu vou partir logo para esses alimentos. O que é que piora, tá? Gordura saturada em excesso. Então, aquela mão de vaca, né? Aquela buchada feijoada. Quando em excesso, ela pode favorecer essa cascata inflamatória, tá? A gente tem cascatas bioquímicas no nosso corpo que elas podem ser estimuladas ou barradas. E aí, esses alimentos muito ricos em gordura saturada podem estimular, tá? Proteínas muito pesadas, né? Como trigo, leite e soja. Em quem tem uma sensibilidade maior ou em quem já está inflamado, pode piorar também, tá? E aditivos alimentares, adoçantes. Às vezes a gente tem um medo do diabetes, a gente morre de medo do açúcar. Aí vai tomar adoçante. Adoçante piora a inflamação, piora a microbiota intestinal. Então, traz uma série de problemas. É melhor que eu não consuma açúcar e mude para uma outra forma de adoçar com frutas, adoçar com uva passa, usar outros tipos de farinhas, usar um suco que possa ser consumido sem açúcar, caso essa pessoa possa tomar suco, né? Do que usar adoçante. Adoçante é um aditivo que vai piorar a minha inflamação e ao longo do tempo vai trazer outras doenças também, né? Aditivos, açúcar simples piora muito também a inflamação. Então, infelizmente, é o que a gente mais come hoje. Essa dieta ocidentalizada é basicamente, se a gente for olhar, né? É trigo, leite e gordura e aditivos. Então, o trigo e o leite, eles não são ruins de jeito nenhum, tá? Mas se eu como só isso, eu conheço pacientes que quando a gente chega e diz, vamos diminuir, ele diz, eu vou comer o quê? A gente tem batata doce, inhame, macaxeira, cuscuz, pamonha, milho, tudo a gente tem para variar, né? Para comer. Um dia eu como pão, outro dia eu como a macaxeira, outro dia eu como inhame. Mas o paciente, às vezes, é só aquilo. Ele só come bolacha, ou pão, ou bolo. E aí os três, na verdade, é uma coisa só, é trigo. Então, aquele corpo, ele não está acostumado com diferentes substratos, ele não está acostumado com vitaminas e minerais que favorecem as reações químicas benéficas, que protegem o corpo, protegem a imunidade. E aí fica só naquilo, só recebendo proteína pesada, difícil de digerir e cheia de aditivos alimentares. Associada a isso, a pessoa não dorme direito, né? É estressada, aumenta o cortisol, que também pode ajudar a inflamar. Se ela não dorme, ela não produz melatonina direito. Melatonina é o hormônio do sono, mas ele também é antioxidante e anti-inflamatório. Então, a gente pega a sociedade hoje, o pessoal não come direito, não dorme, não toma sol, aí não tem vitamina D,
E aí o combo perfeito para inflamar todo o funcionamento. Então a pandemia veio para... Fiquei triste. Primeiro porque eu tomo adoçante. Então, eu com medo do diabetes, porque eu tenho a minha mãe, né, que é diabética e tudo, e eu digo, pronto, eu com medo disso, eu digo, lá, inclusive aqui em casa, praticamente todo mundo, né, aos pouquinhos, a gente vem diminuindo a quantidade de gotas para se livrar dele, né, porque a gente não consegue tomar esse café sem açúcar. O açúcar mascavo, ele é menos prejudicial? Ele tem um pouco mais de minerais, né, de sais minerais, de magnésio, então ele é mais rico nutricionalmente, na verdade. Então ele tem esses benefícios, tá? Mas se a pessoa ela não tiver muita condição e disser, ai meu Deus, eu não posso tomar açúcar branco de jeito nenhum, não, ela pode, tá? Desde que seja em pequenas quantidades. O açúcar mascavo é melhor? Sim, por ter mais sais minerais, mas ele não é o primordial dentro da dieta. O primordial realmente é a gente variar, deixar a alimentação mais colorida possível. Aquela velha história do prato colorido é o que é eficaz, né? Quando a gente evita produto alimentício, né? E come sim alimento. Olha, eu estou insistindo nessa história do açúcar, eu sou muito fissurado nisso. Tem um historiador israelense, o Yuval Harari, não sei se a senhora já ouviu falar, que ele diz, em um dos seus livros, ele é o historiador mais lido do mundo hoje, é livro de cabeceira de Obama, de Bill Gates, não sei quem. E aí eu ousei assistir alguns vídeos desse historiador e eu comprei 2 livros dele, né? E em um desses livros, ele diz que as pessoas falam muito mal da maconha. Eu vou entrar nessa polêmica agora. Mas não tem nada que mate mais no mundo. Uma das substâncias que mais mata mais no planeta é o açúcar. Sim. Aí ele diz, enquanto eu não tenho nenhuma evidência que a maconha tenha levado alguém a óbito. Eu acho tão engraçado esses argumentos que ele utiliza, mas eu gostaria que a senhora aprofundasse um pouco mais sobre o uso dos açúcares nos alimentos, porque o que tem de gente jovem viciada em açúcares não é brincadeira, né? Há um livro que ele é até para leigos também, ele tem uma linguagem bem simples. O título é um pouco racista, mas Um Lado Negro do Açúcar. Né? Não gosto do negro como uma coisa negativa, mas enfim. O título do livro é ruim, mas o livro é bom. E aí ele fala de uma maneira bem simples como o açúcar age no nosso cérebro. Então, ele vai mexer ali no nosso sistema endocannabinoide. Ele tem um poder viciante 3 vezes maior do que a própria cocaína. Por isso que é tão difícil deixar o açúcar. A gente diz... E, às vezes, a gente pensa açúcar como açúcar de mesa. Mas açúcar pode ser chocolate. Açúcar pode ser trigo. Porque no nosso corpo, a gente é como se fosse um carro. Tudo nosso, quando a gente digere, vira glicose, vira açúcar. Então, não faz diferença eu comer doce ou eu comer massa. Para o meu corpo, biologicamente. Por isso tem diabético que diz, eu não como doce, estou diabético. Porque come massa, tá? Então, quando eu estou muito consumindo em grande quantidade esse açúcar refinado, o meu cérebro acostuma com ele. E aí, nessa onda, eu passo a ter sonolência quando eu não como açúcar, eu passo a ter irritabilidade, dificuldade de concentração. Há estudos que relacionam, inclusive, com sintomas depressivos, realmente, até quando a pessoa deixa, e abstinência. Então, é uma coisa que, se a gente acostuma nossos filhos de pequeno a comer açúcar, não sempre, a tomar, se for comer suco, café, enfim, sem açúcar, ou com pouco açúcar, a gente está fazendo uma grande valia. Porque o sabor doce é aprendido. E nossas papilas, elas mudam regularmente também. Então, depois de um tempo que você passa sem açúcar, quando você vai consumir de novo, você acha doce demais. Então, é difícil no começo, é como se fosse realmente uma droga, porque e depois a gente vai se habituando a comer um pouco menos. Eu passei por fases, né? Eu, pessoalmente, tem épocas em que eu volto a comer mais açúcar, e aí para tirar é difícil, tipo Natal, Réveillon, aí você emenda o Natal, o Réveillon, emenda no Carnaval, emenda mais um pouquinho, e vai. E aí tem dia que eu não me policio e eu tô comendo açúcar, por exemplo, todo dia. E aí eu vou tirar de vez. E aí eu sinto na pele a irritabilidade, né, o faltar mesmo, até tremer. E aí, quando você passa um tempo sem, pronto, relaxou, passou. E vida que segue. Que coisa. Olha, a Adriana é aqui do Cabo de Santo Agostinho, ela está relatando aí.
eu sou viciada em glúten, massas, tenho muita dificuldade em deixar. E ela pergunta, como substituir? Eu sugiro fazer um protocolo que a gente faz com crianças autistas, quando a gente vai reinserir algo novo. Não tira o glúten de vez. O que é que a gente faz? Procura receitas que usem farinha sem glúten ou que usem macaxeira no lugar. A gente hoje tem pão de inhame, pão de batata. Vai mudando e vai inserindo. Hoje eu não vou comer o pão normal, eu vou comer um pão adaptado. Hoje eu vou trocar. E aí você vai acostumando com o sabor, digamos assim, com as farinhas, das farinhas sem glúten. Você vai ver que mesmo ele sendo gostoso, vai faltar alguma coisa, porque é o teu cérebro pedindo o açúcar refinado, a farinha. Aí, com o tempo que você for reinserindo esses outros alimentos, sem deixar o glúten, aos poucos você vai trocando, aí vai tirando um, botando o outro. Lembrando que não precisa tirar o glúten de vez se você não tem nenhuma sensibilidade, nem nenhuma inflamação, tipo doença de Crohn, algo que precise realmente retirar. Mas é bom para a variabilidade alimentar, para a saúde como um todo, diminuir. Uhum. Paula, alguns nutrólogos, nutricionistas falam que a nutrição é, acima de tudo, equilíbrio, né? Equilíbrio. Isso, exatamente. E a Lúcia, que é psicopedagoga, tá dizendo que ela é viciada em café. Eu acho que ela está querendo se separar um pouco do café. Eu quero agradecer a presença também do professor Mário Chamo, que é também de Moçambique, está aqui entre nós agora. E aí, ela quer, olha só, é muito engraçado que ela diz assim, ó, como faço para substituir viciada em café? Bom, ela faz a combinação perfeita, acredito eu, que geralmente cafezinho é com açúcar, né? Café com açúcar, combinação perfeita que o cérebro dá aquela festa, né? Quando chega. Mas eu sugiro também fazer substituições. Troca o café por um chá que tenha cafeína, mas tenha uma cafeína em menor quantidade. Chá preto, chá verde. Troca pelo chá. Aí vai diminuindo às vezes. Não passa para o café descafeinado de uma vez só, senão você vai sofrer muito com a abstinência. Diminui um pouquinho. Ou então varia. Vou tomar hoje agora com cafeína, próxima refeição sem. Não sei quantas xícaras ela toma por dia. Mas tenho pacientes que tomam garrafas por dia. E aí, vou fazer uma garrafa com, uma garrafa sem. E aí vai alternando até parar de sentir falta. E ainda assim, ela vai sentir um pouquinho de dor de cabeça, né? Mas aos poucos vai conseguindo chegar. Café também não precisa ser retirado 100%. Hoje a literatura diz que tem mais benefícios do café do que malefícios. O que a gente tem que pensar é não tomar demais, não se tornar realmente dependente. Né? Não é bom que a gente seja dependente de nada. Olha, daqui a pouquinho eu vou abrir essa caixinha que já tem aqui algumas perguntas. Vocês ainda podem convidar outras pessoas utilizando o aviãozinho aí para a gente continuar essa conversa com a nutricionista Paula Brielle. Mas eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho. Eu estou chamando de senhora, mas eu sei que você é muito mais jovem do que eu, tá? Mas não se preocupe, não. É um costume, é um costume. Tudo bem. Então, veja, Paula, as doenças autoimunes também são inflamações, não é? E uma alimentação adequada pode ajudar no tratamento dessas pessoas que têm essas doenças? Sim, a alimentação ela vai inflamações? passar por vários estágios nas doenças autoimunes, nas alergias também. Então, a gente retira o que é mais pesado, todos esses aditivos, né? Tudo isso que eu comentei. Então, a gente retira. Trata o intestino, que é o nosso maior órgão imunológico. Pouca gente sabe disso. Mas a gente trabalha o intestino. Geralmente, a pessoa que tem doença autoimune, ela pode ter sintomas gastrointestinais, gases, diarreia, gastrite. Às vezes tem H. pylori, translocação bacteriana ali, né? A famosa SIBO. Então, a gente trata tudo que ele tiver de gastrointestinal para que o maior órgão imunológico esteja saudável. Tirou tudo que não faz tão bem e aí a gente começa a colocar os alimentos anti-inflamatórios. Então, fontes de magnésio, né? Há meta-análises que associam esse magnésio à redução da cascata de inflamação, tanto em animais quanto em humanos. E até com doenças específicas. Então, hipertensão, diabetes, doença autoimune, consegue regular colocando magnésio. A gente, enquanto nutricionista, não pode prescrever altas doses, mas há médicos que já estão trocando medicamentos antihipertensivos por magnésio e tem tido bons resultados. Magnésio em alta dose, né, em dose farmacológica. Ômega 3, ele consegue barrar a cascata anti-inflamatória. Então, a gente consegue também ter um ótimo resultado com ômega 3. É um dos poucos nutrientes que eu peço para suplementar.
Em geral, tudo a gente consegue no alimento, né? Magnésio tem nos vegetais verdes escuros, zinco é muito importante também nas oleaginosas, no feijão, nas carnes, mas o ômega, ele é muito encontrado no salmão, salmão silvestre. E aí, para a gente encontrar hoje em dia um salmão silvestre que não tenha metal pesado por conta dos petróleos derramados no mar, tá difícil, né? Então, é importante que a gente consuma um ômega de qualidade. Então, o ômega realmente é ideal que ele seja manipulado, comprado. Eu vou lhe fazer uma pergunta sobre isso, sobre ômega 3. Veja, o meu pai tem um amigo que é dentista e ele disse, olha, papai chegou em casa assim, Luiz Carlos, eu vi doutor Francisco, dentista, né? Não é o doutor Francisco, filho de Raul, não. Castro, não. Não. Eu vi o doutor Francisco ali no supermercado comprando sardinha de lata, aquela sardinha de lata conservada. Aí eu achei tão estranho um homem, né, assim, bem situado socialmente, comprando aquelas sardinhas. Mas, doutor, por que o senhor está comprando isso aí? Ele disse, não, seu Jaime, é porque tem ômega 3. Eu queria que a senhora fizesse comentários sobre essas sardinhas de conserva e as frescas, porque parece que tem uma diferençazinha aí, né? Sim. A sardinha fresca, se ela for selvagem mesmo, pesquei no rio ali, no açude, ela pode ter sim uma quantidade boa de ômega 3. A de conserva depende, porque a maioria é de cativeiro. Se ela for de cativeiro, ela consome ração, ração é soja. Então não vai ter ômega. Se ela for selvagem, silvestre, ela vai ter. Porém, qual é o problema? Metal pesado. Até algumas pessoas perguntam a mim quando vai escolher atum. Atum em óleo ou atum em água? É melhor o atum em óleo porque pelo menos não tem metal pesado, né? Mas a questão do ômega pode ter, mas não é confiável, não. O ideal do ômega é realmente, é a única coisa que eu digo, é melhor comprar o suplemento, é o ômega. Caso a pessoa não possa, não tenha condições financeiras, sardinha fresca, faz na panela de pressão, no molho, muito bom. O ruim da sardinha é que a gente não consome todo dia, né? Por isso que eu termino passando a suplementação. A sardinha tem quantidades boas, mas o ruim é que a gente enjoa. Vamos lá. Paula, eu vou abrir a caixinha, já tem 9 perguntas e comentários aí. Eu posso ler de 2 em 2, pode ser? Pode sim. Vamos lá. Espero que dê tempo, a gente só tem meia hora, vamos lá. Nossa. O que você acha da inulina? Inulina, Excelente. professor Raul. E a outra é, o que é que você acha da cebola, alho, coentro e alecrim? Nossa, muita coisa. Vamos lá. A inulina, ela atua como um prebiótico, então ela é uma fibra excelente que vai alimentar as bactérias boas do nosso intestino. Quando há. Por isso que é importante que a gente consuma também probióticos, kefir, fonte de probióticos, para ter a quem alimentar, né? Uma vez que eu tenho os probióticos e que eu consumo inulina está presente na polpa das frutas, está presente na biomassa de banana verde, tá? É ótima para controlar diabetes, por exemplo. E aí, ela também alimenta essas boas bactérias do intestino e produzem ácidos graxos de cadeia curta. Esses ácidos graxos de cadeia curta são extremamente anti-inflamatórios, extremamente benéficos para modular a imunidade, por exemplo. É excelente. Cebola, alho, alecrim, eles são alimentos, coentro também, né? São alimentos com alto poder anti-inflamatório. Todos eles são ricos, além dos nutrientes, todos eles têm magnésio e tal, mas eles têm compostos bioativos específicos. Então, o alho tem a alicina, né? Cada um vai ter um grupo, um pool de compostos bioativos que vão agir nessas cascatas de inflamação. Alguns tendem mais para um lado. Por exemplo, o alho, ele é muito bom, além de antifúngico, etc., mas ele é muito bom para a saúde cardiovascular, para coágulos, né? Evitar coágulos, evitar trombose. Então, é excelente. Coentro também tem um potencial fantástico. Alecrim, além de anti-inflamatório, é digestivo. É antifúngico super potente para quem tem caspas, seborreia, fungo de unha, micose, que não sai, né? Então, tintura de alecrim é muito bom. Para digestão, aquela pessoa que não que tem acloridria, né? Que fez bariátrica, que não está conseguindo digerir direito, que fica arrotando, ótimo. Tintura mãe de alecrim, a gente coloca antes das refeições. Então, cada alimento ele vai ter um poder anti-inflamatório diferente, dependendo do que eu quero com ele. Existe remédio milagroso, cura? Não. O ideal é que eu consuma todos eles, um dia cada um. Não precisa ter aquela salada de buffet, mas que não seja só alface, tomate, cebola todo dia, né? Que eu tenho uma variedade. Maravilha.
Deixa eu trazer mais perguntas aqui. Estão pedindo para você divulgar o seu canal no YouTube. Frutas anti-inflamatórias. Vamos lá. Ah, praticamente, ouso dizer, todas as frutas elas vão ter algum potencial anti-inflamatório, porque elas vão ter vitaminas. Então, vitamina C é anti-inflamatória, então está presente no caqui, né, no limão. O limão é excelente. Vamos destacar o limão, que ele é muito bem falado, né? O limão, além das vitaminas, ele tem um composto bioativo, que é o limoneno, que ele vai atuar na detoxificação hepática. Então, ele ajuda quando a gente está com qualquer processo, né, de esteatose, enfim, qualquer problema de detoxificação, ele vai ajudar. Fora a vitamina C, e fora que ele aumenta a absorção das vitaminas do complexo B e dos compostos bioativos da couve, por exemplo. Por isso que o suco verde é couve com limão, geralmente. Então, ele aumenta a biodisponibilidade e aí faz com que eu absorva melhor os alimentos, os nutrientes, né, dos outros alimentos que estão ali junto. Não foi perguntado, mas eu já vou adiantar. Gengibre tem uma função muito parecida. Mais de 115 reações anti-inflamatórias. Muito bom para botar na comida, para, enfim, né, o que precisar. E o canal do YouTube, eu já criei. Eu só preciso começar a postar o primeiro vídeo. Provavelmente, agora, final do mês, vai estar saindo aí. Estou preparando vinheta para fazer uma coisa bem profissional, mas ele está criado já. E aí eu passo para divulgar. Mande para a gente massificar, viu? Deixa eu trazer mais aqui alguns comentários, agradecendo a presença de todos. Professora Sara, aqui do Cabo de Santo Agostinho. O que é que você acha da dieta low carb? Recomendaria? Qualquer um pode fazer? Ela disse que tentou e passou mal. Então, a dieta low carb eu já passei, mas não é para todo mundo. A gente tem perfis metabólicos diferentes, então há pacientes que precisam fazer. Não é um low carb, importante não confundir low carb com cetogênica. Não é que eu vá tirar todo o carboidrato do paciente, não. Uma dieta, né, a recomendação aí de carboidrato geralmente fica entre 45% e 65% das calorias totais. Se eu faço uma dieta com 44%, ela já é low carb, porque ela está abaixo da linha saudável ali, da linha normoglicídica, né? Então, se eu diminuo um pouco, eu consigo ter benefícios para pacientes diabéticos, para pacientes que têm fungo, né? Que tem candidíase de repetição, mas não é aquele low carb de eu tirar todo o carboidrato, não. É de eu diminuir um pouco. Como é que eu faço? Eu consigo isso quando eu tiro pão, quando eu tiro macarrão, quando eu tiro tudo aquilo que é muito rico em carboidrato. E eu troco isso, né, por um inhame, uma macaxeira, vamos fazer um escondidinho, e aí eu coloco, e aí eu vou passando essas receitas, né, para o paciente. Então, a gente faz com macaxeira, bota umas farinhas boas ali junto, coloca uma salada, uma boa proteína. Ela não vai passar fome, porque é uma low carb que está dando carboidrato a ela, mas tá menos do que ela comia. E carboidrato alimenta fungo, tá, gente? Então, quando o paciente tem qualquer problema com fungo, a gente reduz carboidrato. Ok, deixa eu trazer aqui mais algumas questões. Folhas anti-inflamatórias, folhas. Bom, e temperos, não sabia. Tem muitos. Quase tudo que está na natureza tem algum potencial anti-inflamatório, na verdade, se a gente for olhar, né? As folhas, todos os vegetais verdes escuros, eles são ricos em complexo B e em magnésio. Então, eles vão modular também essa cascata inflamatória. Rúcula, agrião, manjericão, enfim, né? O alface, alguém perguntou aí nas perguntas antes, o que é que era bom para o sono. Além de anti-inflamatório, o alface tem poder calmante também. Então, também é interessante. O bom das folhas é variar, porque todas elas vão conter, né, um pool ali de minerais e vitaminas que vai ajudar. No caso dos temperos, a gente tem combinações bem interessantes de temperos que ajudam, né? Pimenta é excelente. A gente morria de medo de pimenta por causa da gastrite. Todo mundo morria de medo da pimenta. Pimenta? Quer dizer que eu posso comer à vontade pimenta? Se você não estiver inflamado. A gastrite só vai estourar em quem está inflamado. Certo? Eu adoro pimenta. Pois é. Então, assim, se eu tenho uma alimentação saudável, a pimenta preta, pimenta do reino, pimenta ardida também, cada uma vai ter um composto ali, vai ter capsaicinas, né? Que elas combatem as interleucinas, que são os mediadores inflamatórios. Ajudam também na termogênese, se alguém quer
suar mais um pouquinho, gastar um pouquinho mais de energia, dar um esforço para treinar. A pimenta também ajuda, tá? Ela aumenta a biodisponibilidade da cúrcuma, que é o açafrão, né? O açafrão, ele tem um poder anti-inflamatório muito interessante também. Só que aí vem a procedência do açafrão. Porque a gente achava, né, ninguém nem dava nem aí pro açafrão, todo mundo usava coloral, né? E aí descobriu-se que o açafrão era bom, começou-se a utilizar o açafrão. E hoje em dia já tem açafrão que é misturado, então eu tenho que ter cuidado no açafrão que eu compro. Mas aí quando eu for consumir açafrão, como a disponibilidade dos compostos bioativos da curcumina é baixa, então eu coloco a pimenta preta ou a pimenta caiena junto com a cúrcuma, e aí eu vou associar a capsaicina da pimenta com a curcumina. E elas duas juntas, elas conseguem entrar melhor. Isso em meio lipídico, né? Dentro de uma gordurinha. Então, isso ajuda muito. Falando em gordura, já vou jogar aqui. Pois não. A gente pode fazer na prática um azeite enriquecido. Então, eu compro um azeite no vidro escuro, extra virgem, que já é uma ótima gordura, fonte de ômega 9. E aí eu posso colocar tudo que eu quero de anti-inflamatório ali dentro. Eu posso colocar açafrão, uns dentinhos de alho, uns raminhos de alecrim. Alecrim é excelente também anti-inflamatório. Orégano é anti-inflamatório, antifúngico, enfim. Então, tudo que eu quero, pimenta, posso colocar, fazer aquela garrafada zona. E aí eu vou usando o azeite. E isso vai liberar esses compostos bioativos dentro do azeite. Que legal. Olha, deixa eu trazer aqui uma pergunta do professor Cornélio, lá de Moçambique. Deixa eu ver se eu consigo puxar aqui. O meu celular está com um problemazinho aqui, mas eu acho que eu vou conseguir. Deixa eu ver aqui, viu? Eu peço a vocês que deixem aqui na caixinha, ó. O que acha da pesquisa comparativa de nutrientes e países? Faz sentido? A composição nutricional de alimentos de um país pode servir para prescrever pacientes de outros países? E a Lígia está perguntando aqui, a dieta cetogênica pode favorecer esteatose hepática? E daqui a pouquinho eu vou abrir as outras questões que estão aqui na caixinha. Eu quero que você seja bem sucinta, infelizmente. Okay, a gente está com 16 minutos só, a gente só tem 16 minutos. Tá? Okay. Vamos lá. Vamos lá. Eu acho bem interessante esses estudos comparando, porque uma planta ela é um ser vivo, então ela vai absorver ali questões de solo, de clima, fora a genética das pessoas, né? No Brasil a gente é muito miscigenado, mas há países em que as pessoas não são tanto, né? Principalmente ali no Oriente. Então, a grosso modo, se eu fosse atender um paciente estrangeiro, eu prescreveria, porém, ia procurar estudos. Se houvesse estudos falando de alguma diferença genética entre eles, ou enfim, alguma particularidade daquele alimento, eu ia procurar ver se tem. Se tivesse, eu ia utilizar. Mas, a grosso modo, eu prescreveria, e sim, sou a favor desses estudos por conta dessas questõezinhas, dessas particularidades. E quanto à dieta cetogênica, se ela for mal administrada, sim. O que é que acontece? Ela é um estressor. Dieta cetogênica, eu coloco uma quantidade muito grande de gordura, para quem não conhece, né? E quase zero carboidrato. E aí, eu favoreço a inflamação. Para atleta, inflamação faz o músculo crescer. Quando eu tenho inflamação e musculação junto, eu consigo hipertrofiar e consigo secar, né? Secar gordura, definir. E aí, muita gente usa isso como estratégia na nutrição esportiva. Se mal administrar, inclusive, se a pessoa tiver cálculos de vesícula e não souber, isso vai ajudar a precipitar os cálculos e a pessoa vai ter a crise. Ok. Deixa eu trazer aqui as perguntas, senão o pessoal vai ficar chateado. Já li uma pergunta que tem aqui. Professor João Marcelo, quais os alimentos que deve evitar para melhorar a esteatose hepática? Bom, deixa eu ver se eu trago mais um aqui. Okay. Deixa eu ver se eu trago mais outro, tá certo? A minha filha tem tireoide, uma inflamação na tireoide. Que alimentos devem ser introduzidos agora? Bom, as duas perguntas eu vou responder parecido, porque a base é a inflamação. Se possível, procurar um nutricionista para ele fazer a anamnese bem adequadazinha e ver o que é mais legal para ti na tua rotina, de acordo com os teus sintomas, porque às vezes a gente foca numa doença, mas tem várias outras que a gente não percebe que tem, né? Até qualidade de sono, enfim. Mas, em geral, inserir esses alimentos mais anti-inflamatórios. Imagina um prato como um mosaico aí de 3 cores. Então, 1/3 dele proteína, né? Carnes, ovos,
Se você puder tomar leite. Quem está com esteatose não é bom colocar muito queijo, muito coalho agora não. Depois que melhorar, vai reintroduzindo. Então, uma parte proteína, uma parte leguminosas, carboidratos, então feijão, arroz, macarrão, enfim, né? E na outra parte, verduras e frutas, que é para fornecer as vitaminas e minerais, que é o que a gente esquece. Se eu tiver esse prato equilibrado todos os dias e evitando alimentos processados, eu consigo melhorar a esteatose hepática e a tireoidite. Isso é assim, gente, um começo. Claro que tem que ter um tratamento, né, adequado. Se possível, procurar um profissional para fazer a suplementação correta, ver o que é que você pode, o que é que pode, o que é que gosta de comer também, que é importante a gente gostar do que está comendo. Para a esteatose hepática, louro enquanto tempero é muito bom também, ajuda, tá? Ômega 3 ajuda muito. E para tireoidite, cuidado com couve crua. Fazer suco verde. Quem tem inflamação de tireoide, a couve crua, ela cozida não tem problema, mas ela crua, ela é bociogênica, então piora problemas de tireoide, ok? E todo mundo cuidar do intestino. Se tá com inflamação, uma das primeiras coisas que a gente olha é a saúde intestinal dessa pessoa. Sugiro procurar profissional. Ok, professora, tranquilo. Deixa eu trazer aqui mais algumas questões. Deixa eu ver aqui. Imunidade. Imunidade e Ana Paula Carneiro, lá de Escada, os adoçantes naturais como xilitol, eritritol, pode ser um bom substituto para o açúcar refinado? Então, eles são bons substitutos, só que eles são muito caros. Então, na realidade, da maioria dos pacientes, meu TCC de graduação, eu fiz um bolo com xilitol. Eu gastei tanto dinheiro com xilitol na minha vida, porque assim, para quem não conhece, ele é parecido com açúcar, é refinadinho, mas é tipo R$ 50 uma latinha assim que vem metade. Metade é ar. Então, ele é muito caro, né, realmente. Tem estudos mostrando que ele não traz tantos malefícios, né? Porque não tem tanto sódio, não tem tanto aditivo químico, né? Ele é natural. Mas, sinceramente, na minha prática clínica, eu prefiro o açúcar em pequenas quantidades. Só se a pessoa não puder mesmo, de jeito nenhum, comer açúcar e tiver uma condição financeira muito boa. Mas eu prefiro investir em algo que melhore para ele, em vez de algo que só substitua. Mas ele pode ser usado. E a pergunta sobre imunidade. Sim. Fortalecer a imunidade. Ok. A adoção desses hábitos saudáveis, a gente tem alguns remédios naturais, né? Então, tomar sol para estimular a vitamina D, para dar essa revigorada. Dormir para a gente poder estimular os ciclos circadianos corretos do nosso corpo, favorecer a melatonina, fazer tudo certinho, né? Alimentação, água. Nossas reações químicas acontecem em meio aquoso. Então, se eu não tiver água, às vezes a pessoa faz de tudo e não bebe água. Então, esses remédios naturais, aliados à atividade física moderada, porque a atividade física muito intensa inflama também, são os 5 remédios, assim, da saúde, que a gente vê que dá uma melhorada, que aumenta a longevidade da pessoa muito. Ok? Deixa eu trazer mais algumas aqui. Deixa eu ver rapidinho. Agora sim. Ansiedade, como acabar com a ansiedade, e o Dr. Borba, de Primavera, zona da Mata Sul de Pernambuco. Qual a alimentação para fortificar os ossos? Então, os dois, mais uma vez, passam pela inflamação, então evitar tudo que é embalado, né? Biscoito, bolacha, enfim, né? Adoçantes, molhos, ketchups, etc. Favorecer uma alimentação mais natural. E no caso da ansiedade, nunca comer uma fruta sozinha, por exemplo. Né? A fruta ela deve vir sempre com uma proteína. Então, eu vou comer a fruta, eu como ela com uma granolazinha, com uma castanha. Granola não, que tem muito carboidrato. Uma castanha, uma farinha de amêndoas, que tem gordura e proteínas para balancear ali. E sempre fazer essa refeição que tenha os 3 nutrientes, esse prato completo, que tenha a fruta ou o vegetal, que tenha um leite ou queijo, um iogurte, enfim, e que seja realmente completo, tá? Isso vai ajudar. Se for uma ansiedade diagnosticada mesmo, transtorno de ansiedade, aí tem que ser equipe multidisciplinar, com psicólogo, com médico, depende do tipo de ansiedade que a gente está falando. E quanto à alimentação para os ossos, além do cálcio que a gente já fala sempre, né? Relação cálcio-magnésio. Então, mais uma vez, aumentar o consumo de verdes escuros por conta do magnésio.
silício, né? Hoje em dia a gente consegue manipular silício orgânico, que ajuda muito nessa saúde óssea. E colágeno tipo 2. Ele vai proteger os ossos e as articulações, tá? Não é colágeno hidrolisado comum, não. Mas o colágeno tipo 2, ele ajuda muito a fortalecer a parte orgânica do osso. E aí diminui a quebra. Ajuda, né? Uhum. Professora Paula, a professora Tereza Deiró, da Universidade Federal da Bahia, está perguntando qual o tema da sua dissertação de mestrado. Ela disse, eu fiquei muito interessada, ela está muito interessada. Bom, a gente trabalhou, professora, a influência do triptofano no período neonatal sobre a mastigação de ratos jovens. Então, a gente tratou tanto o triptofano em si, quanto ele associado à glicose, para ver se a glicose aumentava a conversão dele em serotonina. Então, foi Olha, isso. legal. Ainda tem duas perguntas aqui, dá tempo, tá? A dieta cetogênica pode favorecer a esteatose hepática? Ah, já li essa. Já foi. Essa eu já li, né? Agora, professor Raul, acabou de responder. Acabou de responder. Professora Paula, veja bem, nós estamos num ano eleitoral, eu não poderia deixar passar essa pergunta. Veja, eu vi uma pesquisa da Datafolha dizendo que de todos os temas que são importantes para o processo eleitoral, o que está em primeiro lugar é saúde pública, né? Educação vem depois, emprego vem depois, enfim. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre essa relação. Para nós que somos eleitores, eu diria o seguinte: tem muita gente de uns anos para cá que não vem, digamos assim, enaltecendo, não vem fortalecendo, não vem reconhecendo a importância do Sistema Único de Saúde. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso, porque isso tem tudo a ver com política. SUS, Serviço Público de Saúde e política, eleições. Bom, quem não fala bem do SUS não conhece o SUS, né? Para começo. Porque todo mundo usa o SUS. Mesmo quem diga que não usa, usa. Porque o SUS, além do hospital público, do PSF, enfim, né, que favorece aí inúmeras pessoas, que na hora do aperto quem socorre é o SUS. Mas, além disso, você come num restaurante que tem controle de qualidade, porque tem vigilância sanitária, e vigilância sanitária é SUS. A gente sabe dos casos de Covid, porque tem vigilância epidemiológica, ou deveria ter, e é SUS, né? As vigilâncias são SUS, as fiscalizações são SUS. O SAMU, que muitas vezes socorre ricos e pobres, todo mundo, é SUS. Então, deveria ser prioridade realmente nos governos, porque é modelo, né? Modelo para outros países. Embora não seja perfeita muitas vezes a logística, muitas vezes por causa do material humano, não é nem só por investimento, mas às vezes, né? A gente sabe que lidar com gente em um país nas dimensões do nosso é difícil, mas ainda assim é um sistema de saúde que deve ser valorizado, que deve ser respeitado e que incentivado. Porque, poxa, se ele já funciona, eu tive bebê recentemente pelo SUS, atendimento maravilhoso, deu de 10-0 no particular, né? Para você ver. O que a senhora diria para os candidatos a vereador e a prefeitos sobre merenda escolar? É tenso, né? Aqui na minha cidade, a gente tem uma contrapartida de o dobro. Então, a gente tem quase R$ 1 por merenda, por aluno. Mas há lugares em que a contrapartida é quase nula. Então, fica difícil a gente dar segurança alimentar para esse aluno. Né? Muitas vezes, dependendo da localização, da situação, tem crianças que só se alimentam na escola, que esperam a escola para se alimentar. Então, se a gente tivesse uma contrapartida maior do governo, né, federal, estadual, enfim, e essa ajuda municipal também, a gente conseguiria garantir. Até projetos, às vezes não é só dinheiro, tem ideias, sabe? Aqui na minha cidade, a gente faz também projetos com hortas. Então, poxa, junta os meninos, às vezes tem espaço abandonado na escola, terreno, vamos juntar, vamos fazer uma horta, coloca as crianças vamos plantar. Você pode promover, além de ele ter a comidinha para levar para casa até, né, não só para merenda, pode levar para casa o kitzinho, mas a gente pode fazer educação nutricional. Olha, isso aqui é bom para isso, isso e isso. Vamos aprender a lavar essa folhinha para ela ser, né, mais segura para se alimentar? Isso aqui é bom. Às vezes os pais não têm essa formação em casa, os pais não têm o hábito de consumir certos alimentos e não têm acesso também. Então, a gente pode, às vezes, com ideias, até mais do que dinheiro, implementar e garantir.
E, claro, dinheiro também é importante. Então, a gente tem que ver quem a gente vai votar, quais são as ideias, quais são os ideais dessas pessoas, para que elas favoreçam a segurança alimentar, para que elas favoreçam a saúde e a educação e tudo que é importante para a gente. O que é importante para você? É ter seus direitos atendidos ou é que o gay não case? O que é importante para Pois, você? E aí pois é, cada um pois é. toma consciência do que quer. Pois é. Paula, amanhã bem cedinho, eu vou acordar aí por volta, eu sempre acordo cedo, 5h, 5h30 da manhã, eu já combinei com a minha esposa, amanhã a gente vai para uma feira de agricultura familiar, aqui no Ótimo. Cabo de Santo Agostinho. A senhora recomendaria essas feiras do MST de agricultores Muito. familiares nos municípios? Em Escada tem, Cabo, em várias cidades? Muito. A gente consegue ter um alimento orgânico, um alimento seguro, um alimento de qualidade e um alimento mais barato. E ainda ajuda essas pessoas a também sobreviver. Então, é bom para todo mundo. É ótimo para todo mundo. Isso deveria ser fortalecido, inclusive na lei do PNAE, né, do Programa de Alimentação Escolar. Uma parte boa da merenda, se eu não me engano, é 1/3, ela deve vir da agricultura familiar. Então, a gente tem mais aqui realmente enaltecer e fortalecer, porque é bom para todo mundo. A gente tem 2 minutos, ainda tem uma pergunta, não sei se dá tempo, deixa eu ver aqui. Bom, a pergunta... Ai, meu Deus do céu, eu gostaria de saber mais sobre leite e ovos. Leite e ovos. Em que sentido? Ai, meu Deus, só 2 minutos. Deixou assim, leite e ovos. Eu acho que em relação à imunidade, eu acho que talvez, né? Não sei. Bom, ambas as proteínas, elas são animais, elas são de alto valor biológico, elas são completas, tá? Porém, o leite, ele é um pouco mais pesado. Então, para quem é saudável já, pode consumir as duas tranquilo, desde que eu varie. Quando a pessoa está num processo de inflamação, tô com uma doença intestinal grave aqui, tô com uma doença de Crohn, tal, não posso, tô com alergia, tô com sinusite, a gente tira o leite um pouquinho, porque ele é pesado para a imunidade, retoma as vitaminas, os minerais e depois reintroduz, tá? Então, elas são vitaminas, sim, excelentes. Proteína é importante para manter a imunidade adequada, tá? O importante é realmente equilibrar, mas elas são de ótima qualidade. Professora Paula, olha, eu quero lhe dizer que eu fiquei muito feliz com essa live de hoje. Ela vai ajudar muita gente, porque eu vou compartilhar com várias pessoas. Ela vai ajudar muita gente. Que bom. E educação e saúde e educação precisam andar ali de mãos dadas o tempo todo, porque isso ajuda a salvar vidas. Sim. Esse trabalho que muitos médicos, nutrólogos, nutricionistas, profissionais como a senhora fazem, esse trabalho é fantástico, porque ele ajuda no bem-estar das pessoas e ajuda a garantir o que todo país tem que garantir para todo mundo, que é a chamada soberania nutricional, a soberania Exatamente. alimentar. Então, eu quero agradecer imensamente as pessoas que participaram dessa live, aquelas que convidaram, aquelas que compartilharam, aquelas que deixaram perguntas. Agradecer ao professor Raul mais uma vez pelo contato que ele fez e quero lhe dizer que eu sou da área de educação, eu não sei, mas cada vez mais eu estou apaixonado pela área de nutrição, pela área de saúde. Eu acho que por conta desse convívio com tanta gente maravilhosa que atua nessa área. E principalmente com a visão de mundo espetacular, porque não basta ser um excelente profissional, não basta ter uma boa graduação, mas tem que ter uma visão de mundo em que o amor maior esteja em primeiro lugar. Né? Educar em saúde é salvar vidas, como disse aqui a Teresa Deiró. Minha querida, muito obrigado. Deus te abençoe. E mande para a gente, viu? Mande para a gente as suas informações, onde é que você atende, os seus dados. Mande para a gente o seu card para a gente divulgar o tempo inteiro para que as pessoas que precisem dos seus serviços possam ter acesso ao seu belíssimo trabalho. Deus te abençoe imensamente. Amém. Mais uma vez, estamos juntos. Estamos. O nosso lema aqui é: aqui ninguém solta a mão de a mão. ninguém. Exatamente. Eu agradeço muito o convite, tá, gente? É um prazer. Sempre que precisar, pode me chamar. Eu agradeço o professor Raul pelo contato, agradeço você, agradeço todo mundo que veio prestigiar, que veio assistir. E acredito que é isso. Quando a gente trabalha com amor, né, todo mundo junto, visando o ser humano, visando o bem do próximo, é isso que deve ser importante. E acho que é isso que todo mundo tem que pensar na hora que for desempenhar qualquer
função, né? Então, qualquer coisa, podem me contatar também no direct, qualquer dúvida, qualquer coisa que eu respondo lá, tá? Um abraço fraterno virtual. Okay, e até o próximo encontro, se Deus quiser. Tchau, tchau. Estão pedindo. Gostaram. Valeu. Cheio. Tchau. Tchau.